Salve pessoal, saudações, professor Diogo falando. E o vídeo de hoje tem como objetivo explorar um pouquinho desse site aqui, olha. Esse aqui é o site do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então o IMET, ele é um órgão que é vinculado ao MAPA. MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um órgão também do Poder Executivo. E a missão do MAPA, pessoal, é promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias no Brasil. Então, para essa missão, é necessário, é muito importante ter acesso a dados climáticos, a dados meteorológicos. E o site do IMET disponibiliza para a gente, sociedade civil, esse tipo de dado. Então, o IMET, só para vocês terem uma noção aí da grandiosidade da sua atuação, ele administra uma rede meteorológica com mais de 400 estações, entre estações automáticas e convencionais. E, além disso, disponibiliza os principais parâmetros meteorológicos para a sociedade. Então, isso faz com que esses dados aí tenham uma suma importância para várias áreas, como, por exemplo, para a agricultura, para a marinha e navegação de uma maneira geral, aeronáutica, pesca, turismo e também defesa civil. Então, só para vocês terem uma ideia, então, além do IMET administrar esses dados, ele também trabalha com alguns modelos de previsão numérica. E esse tipo de previsão é muito útil, como, por exemplo, para a defesa civil, que emite alertas sempre que algum perigo, sempre que alguma iminência de alguma questão climática mais intensa, mais fora do padrão, é notada. Então, vamos conhecer o site aí e as suas principais funções. Lembrando que o objetivo do vídeo de hoje é conhecer o site do IMET, visando gerar cartogramas, ou seja, cartas do território brasileiro, espacializando alguns itens meteorológicos, e também acessar dados e gráficos de estações. Então vamos lá. Inicialmente, quero mostrar rapidinho aqui o site para vocês. Então, logo aqui nessa página inicial, temos imagens de satélite, olha, mostrando o topo das nuvens, a temperatura, a previsão numérica e os avisos meteorológicos, informando, olha só, regiões com declínio de temperatura, ocorrência de ventos costeiros. Nessa parte de aviso, tudo que é relevante do ponto de vista meteorológico é mostrado lá, como, por exemplo, a ocorrência de geadas, ocorrência de chuvas intensas. Vamos ver aqui, então. Eu falei que o IMET trabalha com um modelo de previsão numérica. Então, a partir do site, a gente também consegue ter acesso à previsão climática para a nossa cidade, a previsão do tempo, na verdade. Aqui do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem um menu de agrometeorologia, previsão e monitoramento. Então, agora a gente vai ver as funções de acesso aos dados das estações meteorológicas. Então, como eu falei, o IMET ele administra aí cerca de 400 estações, mais de 400 estações, e a gente pode ver aqui em dados meteorológicos, clicando em mapa das estações, toda a rede de estações do IMET. Então, vamos só observar o que tem nesse mapinha aqui. Olha só, eu tenho as estações automáticas convencionais, as automáticas de verde, as convencionais de azul, e eu consigo ver claramente, olha só, primeiro eu quero que vocês vejam, a diferença da densidade aí entre as regiões do país. Uma região, a região centro-sul, ela é muito mais bem servida de estações do que uma região, aí, a região norte, por exemplo. Então, mas na região aqui que a gente vai trabalhar tem várias, até que tem até um número considerável de estações. Então, eu irei selecionar as estações automáticas e eu vou acessar, como exemplo, a estação aqui do município de Curvelo. Quando eu clico sobre a estação que eu desejo, olha só o que aparece. Então, eu tenho aqui o nome da estação, o código que é utilizado para identificá-la e alguns dados aí da sua localização. Entre esses dados eu tenho latitude, longitude, as coordenadas, e a altitude da estação. Do outro lado eu tenho alguns dados referentes à operação da estação, como, por exemplo, a sua fundação. Então, a partir dessa informação, eu sei, por exemplo, que essa estação opera desde o ano de 2006. A última medição foi realizada no dia 23/8/2020, ou seja, ela está em pleno funcionamento
E aqui temos dados que são atualizados quase que automaticamente, né? Sempre que existe alguma informação nova, mostrando dados atuais da estação. Nesses links aqui, eu tenho dois menus que são bastante interessantes. Eu tenho acesso, olha só, a alguns gráficos. Esses gráficos aqui dizem respeito a temperatura, umidade, ponto de orvalho, pressão e chuva. Só que esses dados, eles mostram informações recentes. Olha só, nesse caso aí, mostram informações do dia 23/8. Então, olha só, os dados de temperatura. Tenho aí, né, eu posso filtrar aqui as informações, deixar só a temperatura média. Então, olha só, eu consigo acompanhar por hora a modificação aí da temperatura. Está faltando atualizar aí algumas horas, mas em breve isso aí já deve estar atualizado, tá? Porque a atualização realmente é muito rápida. Então tem também dados de umidade, ponto de orvalho, pressão. Além desses gráficos, eu consigo ter acesso aqui também a tabelas. Essa tabela mostra, olha só, os dados, só que em formato numérico. Esses dados em formatos numéricos, eles podem ser utilizados nesse formato aí, ó, CSV, que significa ponto separado por vírgula. Então, esse formato, eu faço download quando eu quero transpor, quando eu quero utilizar esses dados em algum tipo de planilha. Olha só, nessa opção aqui, menu, eu tenho uma outra função. No caso aqui, né, a gente está trabalhando com dados da estação automática do município de Curvelo. E por aqui também, olha só, eu consigo ter acesso a uma escala temporal um pouco maior. Então, por exemplo, eu não quero utilizar apenas os dados do dia de hoje. Então, eu posso gerar uma tabela aí. Olha só, a gente vai gerar a tabela. E essa tabela nos mostra um intervalo temporal um pouco maior. Então, olha só, intervalos aí, ó, do dia 1º às 0 horas até o dia de hoje, com a sua última atualização. No caso, olha só, dia 23 às 5 horas da manhã, que foi quando ocorreu aí a última atualização aí no site. Da mesma maneira, pessoal, eu consigo fazer também o download desses dados. Tá? Só clicar aqui, ó, em download CSV, e um arquivo aí é preparado, eu escolho onde eu salvo e depois eu posso abrir aí no meu software de planilha. Então, eu vou voltar lá no site do IMET. Caso, né, eu não queira ver esse mapinha aí das estações, eu posso vir aqui, ó, diretamente em tabela de dados das estações. Nova aba foi aberta e por aqui, no item menu, eu consigo já selecionar, olha só, o produto, no caso aqui, tabela dos dados, né? O tipo da estação, a gente vai continuar com a estação automática. Eu seleciono aqui o município de interesse. E aqui eu posso também escolher o intervalo que eu quero os dados. Então, vocês podem perceber, olha só, foi gerado aí nesse caso dados meteorológicos desde o dia 8, desde o dia 1/8, na verdade, desde o dia 1º desse mês, mostrando, olha só, taxas aí de precipitação, vento, pressão, tudo bem? Então, pessoal, existem essas duas opções aí para acessar os dados. Agora tem um porém. Alguns tipos de dados, quantos dados, né? Eu acho que dados aí acima de 3 meses, se eu não me engano, eles não estão disponíveis aqui nesse menu. Mas, a partir desse menu aqui, ó, banco de dados meteorológicos, eu consigo ter acesso aos dados desde o início da estação. Para isso, olha só, só vou fazer um rápido cadastro aqui para poder acessar então os dados históricos. Então, as estações aí que operam há 30, 40, 50 anos, são possíveis aí de terem os dados acessados aí por meio desse menu. Ok? Agora a gente vai conhecer uma outra função, que é a possibilidade da gente gerar cartogramas, ou seja, pequenos mapinhas com alguma informação do tempo espacializada. Então vamos ver. Então, para gerar esses cartogramas, eu vou em tempo e vou aqui vou gerar aqui já direto, né? Mapa da precipitação acumulada. Então, olha só, é um exemplo aí da precipitação acumulada em todo o território nacional no dia 22/8, atualizou ontem.
Esses mapinhas, eles podem também ser modificados aqui nesse menu. Então, por exemplo, eu vou modificar aqui, eu vou colocar aqui, ó, mapa das condições registradas. Aí eu tenho acesso aqui a uma outra série de parâmetros. Vou colocar aqui então, por exemplo, temperatura do ar. Vou selecionar a data, selecionei a data de ontem, e então eu tenho acesso aí, olha só. Inclusive, olha, por hora. Lembrando que esses dados também, eles podem ser visualizados por meio de gráficos. E esses gráficos aqui, olha só, gráficos diários de estações. Então, eu vou selecionar aqui a estação que eu quero. Escolho o mês. E eu tenho dados, então, olha só. Agora são dados diários. Ao contrário daqueles outros dados lá que a gente havia visto, que estavam em horas. E lembrando que esses dados também são possíveis de serem baixados posteriormente. Excelente? Então aqui eu consigo ter acesso aos cartogramas, mapas de precipitação e gráficos. Vamos voltar lá na página inicial para explorar agora recursos referentes ao clima. E qual será o diferencial desse menu? Até então, estávamos vendo dados referentes ao tempo, ou seja, dados diários ou de intervalos próximos. Agora, quando eu trabalho com dados do clima, a gente vai entrar nesse item de normal climatológica. Só para relembrar, uma normal climatológica ela é estabelecida ao longo de vários anos, normalmente 30 anos. Então, eu tenho acesso aqui a dados mais robustos, né? Ou seja, a observações mais consolidadas das condições meteorológicas ao longo tempo. Então, eu posso acessar aqui, por exemplo, mapas. Em mapas, vejam só, eu tenho a possibilidade de escolher aqui normal climatológica que eu vou trabalhar. Então, existem duas normais aí, ambas com 30 anos de duração. No caso, uma de 1961 a 1990 e uma mais recente. E aqui eu consigo escolher o tipo de mapa que eu quero gerar. Então eu vou gerar aí como exemplo, olha só, um mapa da precipitação acumulada mensal. Ou seja, toda a precipitação que ocorreu dentro de um intervalo de um mês. Vou gerar a imagem. E vejam só na tela, eu tenho um mapa da precipitação média mensal entre o período de 1981 a 2010, para cada mês, janeiro, fevereiro, vai até dezembro. E aí uma estimativa anual da precipitação média. Então eu vou escolher aqui agora outro exemplo. Então eu vou escolher temperatura média compensada. Vou em gerar imagem e novamente eu tenho acesso aí a imagens com dados espacializados da temperatura. Nos meses de janeiro a dezembro. E uns dados aí, olha só, das médias anuais de temperatura. Perfeito. Então eu consigo gerar então esses cartogramas. Só lembrando que um cartograma, ele traz para a gente informações espacializadas. Agora eu vou novamente voltar na página inicial. Só que agora eu não vou trabalhar mais com cartogramas. Agora eu vou trabalhar com gráficos das normais climatológicas. Então, eu vou acessar essa opção Gráficos. Aqui, pessoal, nesse menu, eu consigo acessar estações de todo o Brasil. Então, é uma busca, né, mais específica. Selecionar aqui, então, o município de Curvelo, a estação aqui de Curvelo, né? E eu vou gerar os gráficos. Então, eu tenho aqui os gráficos da precipitação acumulada em duas climatologias diferentes. Uma normal no ano de 1931 a 1960 e uma outra no ano de 1981 a 2010. Então vejam, a partir daqui é possível a gente ter uma ideia do comportamento mensal das variáveis aí meteorológicas. Então aqui diz respeito, olha só, a precipitação. Janeiro, dezembro, né, são meses aí relacionados ao verão, tem uma precipitação maior.
Então temos também aqui outras variáveis, temperatura máxima, temperatura média. E eu consigo gerar esse tipo de gráfico para todas as estações do Brasil. Vou fechar e vou voltar aqui na página do IMED. Só de curiosidade, os dados que foram utilizados para a elaboração dessas normais climatológicas também estão disponíveis para download. Pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.